Bora, bora, torcedor tricolor, tudo bem? Vamos falar sobre as últimas informações do tricolor, o Grêmio que já está em Caxias, vamos falar sobre os desfalques do Grêmio, os jogadores que foram relacionados, vamos falar sobre a provável escalação para o jogo de amanhã na estreia do Campeonato Gaúcho, a apresentação de Dodi e Soteldo que finalmente aconteceu, a preparação diferenciada que Natan Fernandes está recebendo nesta pré-temporada, e um princípio de namoro entre Grêmio e Bright White, ex-jogador do Barcelona. Ele buscou informações sobre o Grêmio, sobre o futebol brasileiro. Que história é essa? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora, então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Bom, gurizada, vamos lá então. Finalmente aconteceu a apresentação de Dodi e Soteldo na tarde desta sexta-feira, e finalmente aconteceu porque originalmente ela estava marcada para acontecer na quarta-feira, mas devido ao temporal que aconteceu em Porto Alegre, ela foi remarcada para quinta e por conta dos estragos ela foi remarcada para esta sexta-feira. Então nessa sexta-feira aconteceu a apresentação, então. O Dodi recebeu a camisa 17 do tricolor e o Soteldo vai ficar com a lendária camisa 7, camisa que foi de Renato, que foi de Luan, agora está em Soteldo, o peso da camisa 7 tricolor, ele que sempre utilizou a 10, agora vai ficar com a lendária 7 do tricolor. Beleza? Bom, Grêmio que já está em Caxias, já viajou no início da tarde para a Serra, vai enfrentar amanhã o Caxias às 4h30 da tarde na estreia do Campeonato Gaúcho, e os relacionados para esta partida então são: os goleiros foi o Kaique, o Grando e o Marquezinho. Os laterais, João Pedro, Fábio, Reinaldo e Wesley, né? Completando porque o Cuiabano está lesionado. Os zagueiros, Rodrigo Eli, Gustavo Martins, Natan e Bruno Vini. Os meio-campistas, Vidia Sante, PP, Dodi, Cristaldo e Natan Pescador. Os atacantes, JP Galvão, Bessosi, Galdino, Natan Fernandes, Soteldo, Jonathan Robert e Rubens. Estes são os relacionados do tricolor para esse confronto contra o Caxias. Bom, vocês viram aí, né? O Grêmio foi com alguns desfalques. Pedro Jeromel não viajou, assim como Kahneman e André Henrique. A questão do Pedro Jeromel, ele fraturou o dedo durante aquele jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas que aconteceu no início da semana. Ele já não viajaria, ele seria poupado para ter uma boa pré-temporada por conta do tempo e tudo mais. O Kahneman, ele também não viajaria porque ele está com um desgaste do início da pré-temporada, então ele já nem fez aquele jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas e acabou não viajando também para Caxias. Outro jogador que não foi é o André Henrique por conta do seu imbróglio do seu contrato, ele que no momento ele não tem vínculo com o Grêmio, né, porque eles não acertaram as bases salariais ainda. Hoje à tarde, inclusive, teve reunião, e agora, enquanto ele não aparecer no bid, o jogador não pode atuar com a camisa do Grêmio. Então o André Henrique, o Kahneman e o Jeromel são os desfalques do Grêmio para esse confronto contra o Caxias na estreia do Campeonato Gaúcho. Bom, e a provável escalação então, Diogo? Qual o provável time do Grêmio que vai para esse jogo? Vamos ver, vamos lá então. O Kaique deverá ser o goleiro titular do Grêmio nesse jogo. O João Pedro, Gustavo Martins, o Rodrigo Eli e o Reinaldo devem fazer a defesa do tricolor. O Vidia Sante e o PP devem formar a dupla de volantes. O pessoal ali da frente, Galdino pela direita, Cristaldo centralizado e Soteldo no seu lugar ali na esquerda. E na frente o comando do ataque, JP Galvão, vai ser a referência do tricolor neste início de campeonato, nesse início de temporada. JP Galvão, então, o grande nome referência do Grêmio neste início de campeonato gaúcho. Quem sabe? A esperança é a última que morre, né, gente? 4-2-3-1 deverá ser a formação do Grêmio para esse confronto. Beleza? Bom, Natan Fernandes. O pessoal tá perguntando muito por que o Natan Fernandes não vai pro lugar do Galdino, por exemplo. Por que o Galdino vai ser o titular? O Natan Fernandes, pelo que eu consegui colher de bastidor, ele tá recebendo um tratamento diferente nessa pré-temporada. Ele vai fazer uma pré-temporada um pouco maior que os outros atletas. Isso porque o Grêmio quer dar uma carga muscular ao jogador para ele conseguir aguentar mais tempo dentro de campo.
o Nathan Fernandes ele tem um problema de dosagem, ele não dosa muito bem a sua questão física, o seu limite físico. Então o que aconteceu muito no ano passado? O Renato, por exemplo, colocava ele no início do jogo, ou colocava ele no início do segundo tempo, e muitas vezes nem terminava o jogo, ou nem terminava o primeiro tempo, o garoto já estava apavorado dentro de campo, porque ele não conseguia dosar o limite físico dele mesmo. Então o Grêmio está fazendo uma carga maior para ele poder aguentar mais tempo e para ele também ir pegando, né, o ritmo do jogo principal, né, dos atletas principais do Grêmio, porque o jogo é mais pegado, é diferente, é outra pegada, né? Então eles estão fazendo essa preparação diferente para o Nathan Fernandes poder ter uma boa temporada ali na frente. Então esse é o grande problema do momento, por isso que ele vai ter uma pré-temporada um pouquinho maior para ele poder se destacar ali na frente, quem sabe, tomara que isso aconteça, não é mesmo? Bom, Martin Braithwaite, que história é essa dele ter buscado informações sobre o tricolor? 32 anos, dinamarquês, está jogando na segunda divisão do Campeonato Espanhol, ele está jogando no Espanhol, né? E o que acontece? Ele tá infeliz por lá, ele não tá legal por lá, ele quer sair, ele assinou um contrato de 5 anos em 2022 com o clube, ou seja, ele tem até 2027 um vínculo lá com o Espanhol, ele deixou o Barcelona e agora ele quer novos rumos e teria deixado bem claro ao clube que em julho ele vai deixar o Espanhol. A questão toda, o Grêmio fez sondagens pelo atleta sabendo da sua infelicidade lá no Espanhol. Só que nada disso acabou avançando por conta do jogador ter notificado o clube apenas que vai deixar no meio do ano. Só que ele gostou do Grêmio. Ele gostou do Grêmio e ele buscou informações sobre o tricolor. Com quem que ele buscou essas informações? Com o seu colega de clube, o lateral Ramon. Ramon, ex-Flamengo, que está jogando lá no Espanhol, ele buscou informações sobre o Grêmio, qual era a posição do Grêmio no Campeonato Brasileiro, como é que era o Grêmio, o tamanho do Grêmio, como é que era a vida aqui no Brasil, como é que era o futebol, se era muito intenso, se não. Ele buscou informações e ele gostou, ele colocou como uma possibilidade atuar no Brasil a partir da metade do ano, assim que ele encerrar o seu vínculo lá com o Espanhol. Então, a partir desta procura do Grêmio, dessa sondagem do Grêmio pelo jogador, ele também procurou informações sobre o Grêmio, sobre o futebol brasileiro, sobre a vida aqui no Brasil, e ele acaba virando uma possibilidade para metade do ano. Bom, pro Grêmio, acho difícil porque o jogador ele já deixou claro lá na sua equipe que vai deixar o Espanhol apenas na metade do ano, assim que eles conseguirem o acesso para a primeira divisão. E como o presidente Alberto Guerra aqui já disse que o Grêmio procura um grande camisa 9, um nome de impacto para o início da Libertadores, claro que não casa uma coisa com a outra. Mas o fato é esse, o Grêmio buscou o Martin Braithwaite, ele gostou do Grêmio, tanto que buscou informações e gostou do que ouviu sobre o futebol brasileiro e sobre a equipe tricolor. Quem sabe lá na frente, né? Não sei, quem sabe, um segundo nome. É difícil, hoje tá difícil, mas quem sabe entra o dinheiro da Libra, arruma daqui, dali. Seria uma oportunidade, então, Martin Braithwaite. Não é tendência, é mais como uma curiosidade, tá? Como uma curiosidade, o Léo Oliveira que trouxe lá em sua coluna em GZH. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau!